5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês. O que vocês precisam entender aqui é que não existe uma obrigatoriedade ou um mandamento, ou seja lá, certo? Que obrigue as pessoas, certo? Ou mesmo que diga que Deus vai restaurar todos os casamentos. Isso aqui é um engano, certo? Como eu já disse aqui inúmeras vezes, certo? Deus, ele restaura casamento por causa da fé da pessoa. Não é porque é uma obrigatoriedade, não é porque Deus fez a família, certo? Que ele constituiu a família, que ele está obrigado a restaurar todos os casamentos. Que ele fica na dispensação de restaurar todo e qualquer casamento. Vocês precisam entender aqui que Deus restaura casamento por causa da fé. Se assim fosse, né? Não desceria ninguém sem não ter o casamento restaurado, quem fosse casado. Mas não é isso que a gente vê, certo? Nem Deus, nem as pessoas. Jesus não disse que todos iriam ser salvos, certo? Senão ele não tinha feito, não precisaria ter feito o inferno. Então, Jesus não disse que todas as pessoas seriam salvas. Jesus não disse que curaria todas de câncer. Certo? Jesus não disse que não. Certo? Não. Deus, certo, fez muitos milagres para mostrar que Ele é Deus. Certo? Muitos dos milagres que Deus fez foi por causa da fé da pessoa. Não foi porque Deus foi lá, certo? E foi lá e quis, não. Certo? Quando Deus quer, Deus quer. Acabou-se. Mas nem todos vão ser curados de câncer, não. Não é porque todo mundo tá com câncer, Deus vai curar todos de câncer. Não. Tá com problema no casamento, Deus vai resolver. Não. Não. Deus, ele faz por causa da fé da pessoa. Certo? Deus, ele é fiel por causa da fé. Se eu chegar aqui e dizer para vocês que todos os casamentos serão restaurados, eu vou estar indo contra a palavra de Deus, porque já ia totalmente incoerência. E aquelas pessoas que não tiveram seus casamentos restaurados? Não tiveram. E aí? Eu não posso chegar aqui e dizer isso. Agora, se você tiver fé, porque é uma coisa individual de cada pessoa, certo? A fé individual de cada pessoa, aí é outra coisa. Mas eu chegar aqui, certo? E dizer que Deus vai restaurar todos, ou mesmo, certo? Que é uma obrigatoriedade da parte de Deus, ele restaurar todos os casamentos. Não existe uma obrigatoriedade. Ele não obriga ninguém a lutar pelo seu casamento, certo? Ele não obriga ninguém a querer o seu casamento. Ele não obriga ninguém, certo? A querer de volta o seu casamento. É uma escolha, aprendo isso aqui, que é uma escolha. Deus não obriga, certo? Deus não vai obrigar nem você, nem o seu cônjuge a voltar se ele não quiser. Logicamente, por um lado, sim. Mas a questão aqui não é essa. É a forma que Deus age. É a forma que Deus trabalha. Por causa da fé. Ele faz, ele move o coração do seu marido, ele move o coração da sua esposa por causa da sua fé. Não é que ele vai lá, vai pegar pelo pescoço dele, certo? Ou pelo pescoço dela, né? E vai dizer, aí, volta para ela. Não, ele não vai fazer isso. Logicamente que não. Logicamente que Deus não vai fazer isso, mas Deus vai usar os meios. Deus pode usar meios, certo? Circunstâncias, situações, para que o seu esposo ou a sua esposa deseje voltar para casa, assim como ele fez comigo e com você, assim como ele fez com que eu ou você buscasse pela restauração. Deus pode fazer o mesmo com o seu marido, com a sua esposa, mas Deus de forma alguma, certo, vai obrigar uma pessoa a voltar para o seu casamento, porque não é isso aqui, certo? Deus, o maior interesse de Deus é salvar vidas. Aprendo aqui que o maior interesse de Deus é salvar vidas, certo?
é salvar vidas. Ele quer salvar a alma. Não é o casamento. O casamento é para ser vivido aqui nesse mundo. Certo? É para ser vivido aqui nesse mundo, porque lá no céu a gente não vai ter casamento, não. O único casamento que vai ter lá é o nosso e o de Jesus, só. As bodas do Cordeiro, só. Certo? O casamento foi feito para a gente viver nesse mundo, para a gente aprender, certo? O significado, certo? Do casamento aqui nesse mundo. Então a maior preocupação com Deus não é com o casamento, não é com curar doenças, não é com fazer milagres, não é com fazer essas coisas. O maior milagre de Deus é salvar uma vida, salvar vida. Não é, e o casamento, certo? O casamento aqui, né? Ele não salva a vida literalmente, certo? Não é uma coisa, certo, que faz, que fica na obrigatoriedade. Não, se eu não tiver o meu casamento restaurado, eu não vou ser salvo. Deus não botou esse empecilho aqui. Ai, mãe, se eu não tiver o meu casamento restaurado, tem condição de eu ser salva? Logicamente, Deus não botou essa condição, certo? Logicamente que sim, não é o casamento, não é a cura de uma doença, não é uma restauração que vai fazer com que você, certo? Então não é um casamento, certo? Isso aqui, né? Porque aí você ficaria amarrado a um casamento. Tem pessoas que entendem dessa forma, que ela está amarrada, para ela ser salva, ela está amarrada ao casamento, certo? Não é uma regra. Eu quero que vocês entendam que não é uma regra. Não existe uma regra, certo? Não é a regra, casamento, ter o casamento restaurado não é uma regra. Ou não ter. A regra, certo? É outra, é libertação, é salvação da sua alma, certo? Deus, ele está preocupado com a sua alma. A sua alma, não é literalmente com o seu casamento. Não é porque ele criou o casamento, não é porque ele criou a família, certo? Que esse é o plano principal dele. Não, o plano principal dele é a salvação. Ele está interessado em salvação, certo? Então, é tudo um conjunto, certo? Então, aprenda isso aqui. Quando vocês compreenderem isso aqui, vocês vão entender, certo? O casamento, meus amados, o casamento, ele é, certo? Uma promessa, certo? Que, né, de escolha, que parte da escolha da pessoa. É algo, certo? Que Deus faz por causa da nossa fé, certo? E aí Deus concede os desejos do nosso coração ali, se o que a gente está fazendo estiver de acordo com a vontade, no centro da vontade dele. É apenas, como eu já disse aqui, Deus restaura casamentos por causa da fé da pessoa, por causa da fé, certo? Não é porque é uma obrigatoriedade, certo? Não é uma obrigatoriedade, porque não é o casamento que salva a nossa alma. Não é o casamento em si, certo? O que eu quero falar para vocês. Não é o casamento em si, certo? Deus está preocupado com a sua vida, com a sua alma. A maior preocupação de Deus, certo? É com a nossa vida. Não é com o nosso casamento, não é com o que a gente, né, vai viver aqui, não. Né? Então, presta atenção nisso aqui. E lembre-se, certo? Que Deus, ele faz por causa, certo, da nossa fé. Por causa da nossa fé. Certo? Então, Deus, ele não vai obrigar ninguém aqui a querer o seu casamento. Certo? Ele não vai obrigar. Ele não vai chegar lá no colarinho, vai pegar o seu marido, a sua esposa pelo pescoço e vai fazer... Não, volte lá, você tem que voltar. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai usar meios. É diferente o trabalhar de Deus. Deus pode usar meios de tocar o coração do seu esposo, da sua esposa, para ele querer voltar por causa da sua fé. Presta atenção. Certo? Por causa da sua fé. Deus vai usar meios. Certo? Deus não vai obrigar ele. Ele não fica na obrigatoriedade. Certo? Ela não fica na obrigatoriedade de voltar para você. Mas por causa da sua fé, certo?
Deus move o coração da pessoa. Deus muda o coração da pessoa. Por causa da sua busca, da sua fé, da sua crença em Deus. Certo? É isso aqui. Certo? Porque eu não posso chegar aqui e dizer que todos os casamentos serão restaurados, não. Porque nem todos querem. Conheço pessoas que Deus não restaurou e a pessoa até já morreu. Certo? A pessoa até queria, mas ela não tinha fé para isso. Querer, não, né? A pessoa querer é uma coisa. Então, certo? Conheço um bocado de gente e que a pessoa, certo? Ali se separou-se, não quis mais e cada um foi pro seu lado. A pessoa já morreu, certo? E Deus não fez. Então é isso, tá, gente? Lembre-se disso aqui, tá? Deus restaura casamentos por causa da fé do indivíduo. Amém?